Reunião entre Brasil e Rússia acontece numa conferência do G20 lá em Nova Delhi, na Índia. O que foi discutido? Notícias importantes também relacionadas a Greta Thunberg, aquela militante da causa ambiental sueca, presa na Noruega agora, vamos entender exatamente o porquê. Enquanto isso, Portugal afirma que o acordo Mercosul-União Europeia está mais próximo do que nunca e deve sair ainda esse ano. Ao mesmo tempo, a Alemanha afirma que não tem mais condições militares de defender seu próprio território, palavras do próprio ministro da Defesa do país, Boris Pistorius, enquanto os Estados Unidos começam a dar alguns pitacos na geopolítica internacional, com deputados garantindo que a Ucrânia vai ter que pagar pela ajuda financeira dos americanos, e também com o senador dos mais importantes ali do país, garantindo que o Brasil deve ser sancionado pelas suas políticas tomadas aí em relação aos navios iranianos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira fazer uma contribuição financeira, pessoal, chave Pix aqui, ajuda bastante, tá? E claro, curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você que é pré-vestibulando, concurseiro, ou até mesmo interessado em entender esse mundão, pessoal, link na descrição, o preço está baratinho, curso completinho com aulas mensais, semanais e tal, tudo de geopolítica e geografia, para você entender aí o nosso mundo e mandar super bem nas provas e também melhorar o seu conhecimento. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. E aliás, contato comigo direto ali, viu? Para dúvidas, comentários e tal, acho que é bem legal para vocês. Cara, vamos lá, ó, seguinte. A gente teve hoje a notícia de que o Brasil se reuniu com a Rússia, na verdade, né? Hoje o nosso chanceler, Mauro Vieira, se reuniu com o Sergei Lavrov. Mas calma, isso não é necessariamente uma postura brasileira em favor dos russos. O Mauro Vieira, ele já tem estabelecimento ali, reuniões marcadas com todos os membros dos BRICS, inclusive com a Rússia, claro, e também com Antony Blinken, para amanhã, que é o secretário ali dos Estados Unidos. Essa reunião, ela está acontecendo uma reunião do G20, lá em Nova Delhi, na Índia. A Índia hoje está na presidência, né, do G20, o G20 econômico, e é uma reunião entre chanceleres, entre ministros das relações exteriores. E é claro que o Brasil, que nesse momento está sendo colocado, junto com Turquia, China e o Brasil, como possíveis mediadores pela paz, o mundo está de olho nas atitudes brasileiras. Pois bem, nessa reunião, segundo próprias palavras do Itamaraty, a primeira metade ficou dedicado a questões de comércio bilateral. O Brasil aumentou muito as suas relações econômicas desde o começo da guerra com os russos, é fato. Questão dos fertilizantes, intercâmbio, por exemplo, de alguns produtos minerais, até mesmo de tecnologia nuclear, tá? Tem ligação ali com os russos. Mas a segunda metade se mostrou como uma conversa pela solução guerra-paz, pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo o Itamaraty, o que foi conversado foi muito mais uma perspectiva sobre a visão do Sergei Lavrov do que significa essa guerra para a Rússia, as motivações, por que a Rússia fez a intervenção, por que os territórios que foram invadidos, eles devem ser sim russos, segundo a visão da Rússia, claro. E o Itamaraty colocou ali que foi um prazer, né, escutar as demandas pela Rússia para saber como se posicionar. Lembrando que a gente teve um revés, digamos assim, para o lado russo, porque semana passada o Brasil ele votou uma resolução contra os russos, uma resolução que condenava a Rússia pela invasão e pedia a retirada das tropas. Foi a primeira vez que o Brasil ele votou de maneira tão contundente assim contra os russos, e todos os outros membros dos BRICS, eles na verdade se abstiveram da votação. Eles não, fora a Rússia, né, que foi contra, claro, mas outros membros eles se abstiveram numa mostra de apoio à Rússia, coisa que o Brasil não fez, tá? Mas o Sergei Lavrov também falou que o Brasil é um país sensacional, tal, e que está esperando que o Brasil possa ser, sim, um mediador importante no processo de paz. Hoje a notícia também saiu sobre a Greta Thunberg, que foi presa na Noruega, ali em Oslo, numa regiãozinha conhecida como Fosen, porque ela estava protestando contra a instalação de usinas eólicas que tiraria, na verdade já tirou, né, a área do povo chamado de povo Sami, que é um povo originário, não só da Noruega, mas também da Suécia, da Finlândia e até de uma porçãozinha ali da Rússia. Estima-se sejam mais ou menos 80 mil, tá, que vivam naquelas porções. E hoje, constantemente, com a construção de rodovias, com a mineração, com os parques eólicos na Noruega que estão sendo construídos, eles estão sendo tirados das suas áreas. A Suprema Corte da Noruega
ela tinha votado no passado que esses parques eólicos eles eram ilegais porque tinham tirado uma terra de um povo originário, contrariando a própria legislação internacional. Só que até o momento não fizeram nada, o parque eólico continua lá. Então a Greta Thunberg, ela se posicionou frente ao Ministério das Finanças ali da Noruega e por isso que ela foi presa, né? Lembrando que ela já foi presa também no passado recente, num protesto na Alemanha. A Alemanha, que por conta da guerra com a Rússia e a Ucrânia, passou a comprar menos gás natural dos russos e aí teve que trocar um pouco a matriz energética. Passou a depender também do carvão e começou a explorar novamente as suas minas. Uma dessas minas que foram exploradas tinha que tirar também uma área super importante ali de moradores, além do que o carvão é o mais poluente dos combustíveis fósseis. Então a Greta Thunberg, à época, protestou, isso saiu na mídia e chamou atenção para uma causa. Agora, a Greta Thunberg protestou, saiu carregada novamente e chama atenção para uma causa. A própria mídia norueguesa já deu conta que ela já está solta, tá? Mas penso eu, tá? Que é muito mais uma tática para chamar atenção, cara, quer você goste, quer você não goste. A Greta Thunberg, ela é uma pessoa importante para as discussões geopolíticas internacionais, principalmente na questão climática, e agora todo mundo sabe, por exemplo, do povo Sami e as demandas que existem em relação aos parques eólicos que destroem aquela região, tá? Então é muito mais uma... Óbvio que ela não vai ficar presa, né? 6 meses, 1 ano e tal, mas é muito mais para chamar atenção para uma causa importante. Hoje, Portugal, a partir também do seu Ministério das Relações Exteriores, deu uma notícia bem importante, embora eu não sei se Portugal tem tanta, assim, importância geopolítica para falar em nome da União Europeia. Mas deixou bem claro que o Brasil e Portugal vão fazer de tudo para que a mediação, o acordo Mercosul e União Europeia, finalmente saia. Um acordo de livre comércio entre países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, a Venezuela que está suspensa e a Bolívia em processo de adesão, e os outros 27 membros da União Europeia. Só que para esse acordo sair, lembrando, né, é um acordo que prevê a união de 2 blocos econômicos. Pô, e a gente está falando, pessoal, que todas as assembleias dos parlamentos eles têm que aprovar. Não basta o poder executivo, o presidente ou o primeiro-ministro apoiar. Então é algo extremamente complexo. Mas Portugal deu indício que vai ter essa aprovação porque a União Europeia está correndo atrás do prejuízo. Inclusive falou que há 10 anos atrás, se você somasse todos os membros da União Europeia, a União Europeia era o principal parceiro do Brasil. Hoje em dia, a China já passou, Estados Unidos passou, e existem outros membros que estão superando a relação com o Brasil, em relação à União Europeia. Então, chegou a hora de conquistar novas áreas, novas parcerias econômicas. Existem algumas diferenças. A própria Ursula von der Leyen, por exemplo, né, que é a representante da União Europeia, já deu um tweetzinho ali dando uma provocada, olha, a gente fez uma ligação com o Brasil, vamos ver como que eles saem na questão do desmatamento. O Lula respondeu, pô, seria ótimo fechar o acordo também, mas é fato que o Brasil também não vê com tão bons olhos esse acordo, porque o Brasil quer estabelecer alguns protecionismos em relação à nossa indústria nacional, assim como a União Europeia também quer estabelecer alguns protecionismos em relação ao setor primário. E aí eu até cito para vocês o caso do Macron, por exemplo. O Macron foi bem explícito, tá? A gente não vai fechar o acordo Mercosul e União Europeia porque eles não respeitam pautas de povos originários, questões ambientais. E a gente já discutiu algumas vezes aqui, né, no vídeo. Não acho que o Macron tenha que defender, queira muito defender os índios e os quilombolas brasileiros ou a própria floresta amazônica. Mas é uma desculpinha para proteger os seus agricultores nacionais. Tudo bem? Então, assim, por mais que Portugal tenha se mostrado tão favorável, Portugal não é das principais potências da União Europeia, tá? Vamos aguardar um pouco mais para saber como que Alemanha, França... A Alemanha está meio decepcionada com o Brasil. Até colocou alguns embargos nos nossos blindados guaranis, porque o Brasil, por exemplo, não forneceu munições para os ucranianos. Então as relações não estão tão boas assim como se esperava. Mas vamos ver, né? Se Portugal falou, será que está falado? Deixa aí nos comentários. Outra notícia importante, galera, que saiu, está em relação ao Boris Pistorius. Para quem não sabe, é o faz uns 2 meses aí, né? Empossado ministro da Defesa da Alemanha. Ele deu uma declaração que eu já tinha comentado aqui com vocês, que é uma coisa meio nítida, né? A Alemanha, no momento pós-Segunda Guerra Mundial, galera, começou a desenvolver muita tecnologia bélica, né? Com a presença da OTAN. A Alemanha é um baita país industrializado, com grande tecnologia. Então, o primeiro Leopard até a década de 80, depois o Leopard 2. Tem ali uma série de equipamentos, armamentos muito sofisticados. Mas, principalmente pós-década de 90, no período da Nova Ordem, uma paz mundial mais interessante, a
a Alemanha continuou desenvolvendo essas novas tecnologias, mas a produção industrial parou. Então hoje a Alemanha carece, segundo palavras do Boris Pistorius, tá? De pessoal, de equipamentos e de munições. E deu a entender que vai fazer com que o seu ministério ganhe mais poder frente ao Olaf Scholz para conseguir dar conta da segurança da Alemanha. Ele foi bem claro, hoje o exército alemão não tem condições de defender o território da Alemanha, tá? Algumas parcerias até estão tentando ser estabelecidas. Anúncio recente, por exemplo, de uma tentativa de parceria econômica com os indianos, por exemplo. A Índia, inclusive, que é outro país que está pleiteando um acordo de livre comércio com a União Europeia. Ou seja, aparentemente a União Europeia, que estava estagnada, sem união e tal, acordou um pouquinho e está tentando se movimentar, tanto militarmente como economicamente. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a gente teve uma declaração do deputado republicano Mike Garcia de que a Ucrânia vai ter que arcar com os custos. Até o momento, a gente teve os Estados Unidos financiando, repassando 33 bilhões de dólares. Equipamentos, blindados, o HIMARS, munições e tal. Aparentemente, segundo... E eu já falei para vocês isso também, o próprio McCarthy, que é hoje o presidente da Câmara, que é republicano, já deixou claro. A gente até pode continuar ajudando os ucranianos. Só que essa coisa de torneira aberta acabou. Porque a Ucrânia é um país envolvido em escândalos de corrupção, a gente não sabe necessariamente para onde que vai esse dinheiro. Então, esquece esse papo aí de torneira aberta que vai continuar vazando para sempre. E o próprio deputado deixou bem claro, a Ucrânia vai ter que começar a se responsabilizar pelos seus gastos no futuro próximo, tá? Porque os Estados Unidos vai continuar financiando para sempre. E aí, quando um deputado fala, galera, convenhamos que existem vários outros deputados ali também, alguns mais radicais, outros mais moderados, um pró-Rússia, outros pró-Ucrânia, tem tudo, É a casa do povo, o povo tem vários tipos de pensamentos diferentes. Mas aí, quando uma secretária do Pentágono fala, a coisa já muda. E foi exatamente o que a Celeste Wallander, ela fez. Ela falou que realmente, nesse momento, a Ucrânia não tem condições de se financiar, mas ela já deve ir colocando no seu orçamento de defesa algum tipo de compra de munições, armamentos, tal, num futuro próximo, porque os Estados Unidos não vai salvar para sempre os ucranianos. E já que a gente está falando de pitacos da Câmara, ou do Congresso, como um todo, na geopolítica internacional, a gente tem o senador republicano conhecido como Ted Cruz, que também fez uma declaração polêmica, Os navios iranianos, eles finalmente atracaram aqui no porto do Rio de Janeiro. Esses navios, que são dois, A gente está falando do Iris Makran e do Iris Dena, eles estão fazendo como se fosse uma espécie de volta ao globo aí, para reforçar as posições geopolíticas iranianas. Eles alegam que é para reconhecimento, que é para defesa, para estabelecimento de parcerias geopolíticas. Mas vamos deixar bem claro, ameaçar os Estados Unidos, Vamos ser sinceros aqui, É natural, galera, que o Irã, que nesse momento está sendo sancionado, está tendo apoio do Irã, apoio da China e tal, queira se posicionar. O Irã, por exemplo, fechou recentemente uma parceria com os venezuelanos, entende? Então, esses dois navios navegando ali pelas águas do Atlântico e tal, inclusive em direção ao Panamá, isso assusta os Estados Unidos, porque é geopolítica, É perder possivelmente áreas de influência. Só que o Ted Cruz ele foi um pouco mais radical. Ele considerou, e de fato esses dois navios, eles são sancionados pelos Estados Unidos. E aí, segundo o Ted Cruz, qualquer empresa que tenha feito algum tipo de comércio, pagamento, algum tipo de relação com esses dois navios, vão ficar quase uma semana aí, pelo menos a princípio, atracado no litoral brasileiro, tem que ser sancionados. Empresas, pessoas ou até mesmo o Brasil deve ser sancionado. Inclusive foi além, chamou Lula de um bolivariano, um chavista bolivariano, e falou que tem que ver se o Brasil não está, nesse momento, cooperando com o terror, não posso falar aqui no YouTube, terrorismo internacional. Considerando que o Irã é um país sancionado, é um país terror, e por conta disso, o Brasil também deveria ser sancionado. Claro que ele é mais radical, De novo, é um senador, não representa exatamente a geopolítica americana. Mas a Victoria Nuland, aí já é outra coisa. E ela deu declarações nesse sentido. Falou que, por exemplo, o Brasil é um país soberano, mas ele deveria considerar quem ele faz relações geopolíticas, porque isso pode minar, por exemplo, algum tipo de futura parceria geopolítica e econômica com os americanos. Ou seja, os Estados Unidos está querendo colocar o dedinho em quem o Brasil pode ou não aceitar dos nossos portos, sobre inclusive pressão de sanções
dos americanos. Eu, particularmente, de novo, né? Geopoliticamente não acho que seria interessante hoje os americanos sancionarem o Brasil pela presença de navios iranianos. Pô, é jogar no colo da China e da Rússia, ó, vai ali porque eu não gosto mais dos brasileiros. E o Brasil é um player geopolítico significativo ainda mais nesse momento, tá? Mas assim, que corre risco, corre, né? Será que vale a pena, então, receber esses navios iranianos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.